O que nós queremos é que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ainda não. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, manteve o seu posicionamento sobre não reconhecer formalmente os resultados das eleições na Venezuela por enquanto, que aconteceram no final de julho. Na última quinta-feira, no dia 15 de agosto, o presidente Lula deu uma entrevista à Rádio T do Paraná, afirmando que o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, devia uma explicação para o mundo. Essas foram as palavras que ele utilizou. Ele sabe que está devendo uma explicação para a sociedade, para o mundo. Ele sabe disso, destacou Lula, que aproveitou para frisar que deseja que as pessoas respeitem o que acontece na Venezuela. Lula também disse que assim como ele quer que respeitem a soberania do Brasil, ele também quer respeitar a soberania dos outros países. O governo do país vizinho já vinha sendo pressionado, especialmente pelos Estados Unidos, por conta das acusações de perseguição e adversários políticos. Logo após o Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, ter divulgado os resultados das urnas, eles intensificaram as cobranças em cima do Maduro, uma vez que as atas das mesas de votação não foram divulgadas. Esse cenário tem exigido um esforço bem diplomático a vários países que circundam aí a região. O Brasil, por exemplo, chegou a assumir as funções diplomáticas da Argentina em Caracas, uma vez que Maduro decidiu expulsar o embaixador argentino do país. Cobranças sobre a divulgação dos detalhes da votação também são feitas por países como Colômbia e México, que reconhecem a vitória de Nicolás Maduro, diferente de Lula, que ainda não reconhece a vitória nem de Maduro e nem de González. No Brasil, o assessor especial da presidência da República, o Celso Amorim, esteve na Venezuela observando o pleito e sugeriu recentemente que uma nova eleição fosse realizada. Lula tratou dessa ideia nessa entrevista que iremos assistir a seguir. É isso que o Brasil tem um superávit de 4 bilhões de dólares por ano. Sabe? E essa relação ficou deteriorada porque a situação política está ficando deteriorada na Venezuela. Eu conversei pessoalmente com Maduro antes das eleições. Agora, depois desse caso, não conversou? Não conversei. Dizendo para o Maduro que, sabe, a transparência do processo eleitoral dele e a legitimidade do resultado era o que iria permitir a gente continuar brigando para que fosse suspenso as sanções contra a Venezuela. Bom, houve um processo eleitoral. Eu tinha 2 pessoas minhas lá, o ex-ministro Celso Amorim estava lá e mais o embaixador Aldo acompanhando. Durante o dia, no processo eleitoral, não houve transtorno, não houve nada que você pudesse levantar qualquer suspeita. Agora, na hora que começa a divulgar os dados, é que começa a confusão. Sabe? O Maduro anunciou que tinha ganho, a oposição anunciou que tinha ganho. O que eu, que quero que as pessoas respeitem o que acontece aqui nesse país, fiz. Eu disse o seguinte: é importante que a gente tenha alguém para analisar o quê? As atas das eleições. Sabe, as urnas da Venezuela, só para você ter ideia, as urnas da Venezuela, quando você vota numa máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Aquele ticket é colocado numa urna. Então você tem o voto eletrônico e você tem a urna. O que nós queremos é que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso. Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia, antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México, para ver se a gente encontra uma saída. Sabe, é o seguinte, só tem uma coisa, tem que apresentar os dados. Agora os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Eu não posso julgar a Suprema Corte de um outro país. Não me dá o ligar para o Maduro agora. Não vai dar. Menino, Vai dar para ligar. Nós estamos tratando de trabalhar
o Brasil, junto com a Colômbia, nós estamos tentando trabalhar a possibilidade de ver se encontra uma saída. Você tem várias saídas. Ou você fazer um governo de coalizão. Sabe? Fazer um governo de coalizão, convoca a oposição. Cara, muita gente que está no meu governo não votou em mim. E eu trouxe todo mundo para participar do governo. Agora deixa eu lhe falar, o que eu acho que ele tem que fazer, veja, tem essa coisa, eu faço um governo de coalizão, porque veja, aqueles que querem que a oposição seja vitoriosa, eu não posso dizer que a oposição foi vitoriosa porque eu não tenho os dados. E muito menos pode dizer que o Maduro foi vitorioso, porque eu não tenho os dados. Então, eu não quero me comportar de forma apaixonada e precipitada. Eu sou favorável a fulano, eu sou contra. Não, eu quero o resultado. Se a gente tiver um resultado, e esse resultado for factível, nós vamos tratar de saber o seguinte: o Maduro tem 6 meses de mandato ainda. O mandato dele só termina em janeiro do ano que vem. Então ele é o presidente da República, independentemente das eleições. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo e deixar que entre, sabe, olheiros do mundo inteiro para vir as eleições. O que eu não posso é ser precipitado e tomar uma decisão. Entendi. Da mesma forma que eu quero que respeite o Brasil, eu quero respeitar a soberania dos outros países. Mesmo com toda a cobrança, Maduro, por sua vez, se mantém firme e diz que não houve irregularidades. E você acredita nas palavras do Maduro? Você acha que ele foi realmente reeleito ou ele está dando um golpe de Estado? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Nos siga para mais notícias. Até a próxima!